Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que terá direito a uma multa milionária se o Grêmio decidir utilizar o lateral esquerdo Marlon no confronto entre os dois times em jogo marcado para o dia 13 de julho pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só para te explicar, o Marlon pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Grêmio. E há uma multa de R$1,5 milhão em caso de utilização do atleta no jogo contra o Cruzeiro. Importante contar também que essa multa só deixa de existir se o Grêmio exercer o direito de compra antes de um negócio, antes da partida ser realizada. Essa opção de compra está prevista no contrato de empréstimo em €3,5 milhões ou 22.300.000. Já posso contar para vocês que, apesar da vontade de ficar com o jogador, hoje o Grêmio não tem capacidade para fazer um investimento por esse momento. Importante lembrar também que esse contrato de empréstimo prevê a obrigação de compra se o Marlon disputar pelo menos 25 partidas, já foram 10 jogos, ou seja, 40% da meta batida. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que é o terceiro que mais faturou com bilheteria no Campeonato Brasileiro, número que me chama bastante atenção. Se a gente levar em conta apenas o valor líquido, descontando impostos, taxas e tudo mais, dá para assegurar que a torcida garantiu ao Cruzeiro R$9,7 milhões depois de 6 partidas como mandante. A média de arrecadação líquida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro tem sido de R$1,6 milhão, número bastante interessante. Somente o Corinthians e o Flamengo foram capazes de faturar mais. O Flamengo tem uma receita líquida com bilheteria de R$12 milhões contra R$10,4 milhões do Corinthians. Importante registrar também que o Cruzeiro em 2025 tem arrecadado o dobro na comparação com o Cruzeiro da temporada passada em relação à bilheteria. A média de faturamento com bilheteria nos Jogos do Brasileiro do ano passado era de R$800 mil por partida. Só para completar aquela comparação importante, o Atlético aparece no 9º lugar entre os clubes que mais arrecadaram com bilheteria no Brasileiro de 2025. São R$3,2 milhões, uma arrecadação 1/3 na comparação, 33% na comparação com o que o Cruzeiro arrecadou, Raposo faturando 3 vezes mais. A TV, o Cruzeiro com os jogadores aí vivendo os últimos dias de férias, hoje, amanhã e quinta, 3 dias, na sexta já tem a retomada dos trabalhos e aí a reapresentação. O Cruzeiro vai divulgar todos os detalhes, se bem que a ordem da comissão técnica do Cruzeiro foi para que os jogadores fizessem atividades ao longo deste período de férias. Então, 2 semanas para ninguém ficar totalmente parado e aí ter uma rotina importante para voltar bem e começar já a treinar com bola com o técnico Leonardo Jardim, ele que retorna nesta semana depois de passar aí alguns dias de férias na Europa. É só a primeira parte das férias, porque o calendário ele foi esticado devido ao Super ou a Copa do Mundo de Clubes, que é o nome correto. Então, o período de férias ficou dividido, o restante será no final do ano de dezembro, final de dezembro, início de janeiro, mas até lá, muita coisa para acontecer, inclusive as movimentações que o Cruzeiro vai fazer no mercado. O Cruzeiro trabalhando para atender aos pedidos aí do Leonardo Jardim e, claro, dentro do que o Joaquim Pinto, novo gerente de scouting, ele estabeleceu no momento para que o Cruzeiro tenha bons valores, bons jogadores nesta janela de meio do ano dentro daquelas contratações pontuais. Um zagueiro e talvez aí 2 atacantes de prioridade máxima, um jogador de beirada é o que o Cruzeiro quer. E aí o desafio é quem o Cruzeiro vai contratar, quem o Cruzeiro vai encontrar no mercado. Para cada posição tem aí mais de um alvo estabelecido e nesta semana a ordem da diretoria do Cruzeiro é intensificar essas conversas, enviar proposta e, claro, aguardar um desfecho positivo aí para que essas contratações elas cheguem o mais rápido possível à Toca da Raposa 2. Todo mundo sabe que a janela de contratação, a principal que é essa e não aquela que teve ali para o campeonato da FIFA, o Mundial de Clubes,
da FIFA. Então, a janela principal do meio do ano é essa que abre no dia 10 de julho e a partir disso os reforços podem ser regularizados para ficar à disposição aí cada um com a sua equipe. Lembrando que se for contratação de jogador dentro do Campeonato Brasileiro, ele não pode ter completado os 7 jogos. Do exterior, aí está tudo liberado. A única questão é, quando o atleta vem ou quando o atleta virá do exterior agora no meio do ano, ele vai vir de um período de férias, porque lá na Europa o calendário ele se encerra na metade do ano. Tá falado, pessoal? O Cruzeirão mais lindo do mundo volta aos trabalhos na sexta-feira, dia 27, na Toca da Raposa, e vem uma maratona pela frente. O Cruzeiro vai ter 8 jogos em 27 dias, contabilizando ainda a Vitória Cup. Por isso, o Cruzeiro vai fazer uma rotina de trabalhos técnicos, também de parte tática, que isso é importante, até criação de alguma jogada de bola parada, tudo isso, mas o Cruzeiro também quer encher o tanque dos atletas, quer melhorar a parte física para que eles tenham uma boa performance dentro de campo. Essa é a ideia do Leonardo Jardim, de toda a comissão técnica do time estrelado, porque o mês de julho vai ser puxado, começa com o jogo contra o Grêmio também valendo, né, numa partida oficial. A competição da Vitória Cup é um torneio amistoso, muito mais de preparação. Então, dia 13 tem um jogo contra o Grêmio às 8h30 da noite. E depois o Cruzeiro, ainda para fechar o mês de julho, tem a partida contra o CRB no dia 30, uma quarta-feira, às 7h30 da noite. Esse jogo no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Deixa eu trazer uma informação relacionada ao Wallace, até falávamos na turma do bate-bola, porque muita coisa chega do Wallace numa sondagem por empréstimo, algo nesse sentido, porque o Cruzeiro pagou caro por ele no ano passado, mais de 38 milhões de reais, e o Cruzeiro dessa forma não vai negociar o jogador. O Cruzeiro acredita que pode retomar e restabelecer também o futebol do Wallace. O Wallace também tem essa convicção no trabalho do mister, do Leonardo Jardim, e ser um atleta importante no elenco do Cruzeiro, ser um atleta fundamental também nessa construção da ideia de elenco, de conjunto, para a sequência da temporada 2025. Sobre Lautaro Dias, ainda nada de proposta oficial em relação a esse jogador, e alguns atletas emprestados, Vitinho e Pedrão também, ainda não chegou nada. Ô Samuca, nós estávamos aqui mais cedo, perguntei aos meninos sobre quem surpreende, né? Quem surpreendeu, qual o destaque nesse primeiro semestre. O Rafael Miranda falou que é uma linha, é uma coluna vertebral lá, como é que você falou o termo? É uma já esqueci espinha dorsal. Espinha dorsal. Coluna vertebral. Mas é por aí, é por aí. Não tá tão errado, né? De Fabrício Bruno, Lucas Romero e Caio Jorge, que esses três são praticamente insubstituíveis. O Cabido falou que o Caio Jorge é o nome do Cruzeiro, que pega uma estrela que é o Gabigol e coloca no banco, sem nem o torcedor sentir falta. Já o Grice enumerou alguns aqui, colocou o Lucas Silva como a grande surpresa do primeiro semestre. Para você, positivamente aí, quem merece o seu destaque e avaliação? O Jardim pode entrar aí claro, no pacote? Claro. Porque a transformação que ele fez aí com as mesmas peças, eu acho que merece muito destaque, né? Mas além desses aí que o Rafa citou, acho que o Gris foi bem na questão do Lucas Silva, que quando ele jogou foi e quando ele não atuou, o Cruzeiro teve... Até que o Eduardo ali fez algumas vezes a função, mas é o entendimento de que o Leonardo Jardim, com pouco tempo, o que aconteceu no Cruzeiro, daquele dia 9 de abril para frente, né? É uma história aí que, dependendo de como terminar a temporada, acho que a gente vai lembrar muito em pouco tempo, né? E na teoria, sem tempo para treinar, né? Porque os treinos que o Cruzeiro teve foi quando o time foi eliminado no Campeonato Mineiro. E aí ficou aquele período todo, o Cruzeiro vai voltar. Só que tava aquela base que vinha jogando, né? Com jogador que já saiu, outros que não são titulares mais. Então, eu acho que o Leonardo Jardim está no topo aí dessa responsabilidade de como o Cruzeiro inverteu as coisas e chegou
neste patamar aí de brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, CJ. Boa, boa. É uma outra análise. Nós tínhamos esquecido, Tinha né? esquecido, e é boa lembrança, né? Ótima lembrança de colocar nessa resenha do Leonardo Jardim, que merece todo o destaque. Ô, Samuca, alguma novidade, algo a acrescentar assim no noticiário celeste, que o torcedor fica assim, entre Mundial e novidade. Mais para novidade do que para Mundial, já que o Cruzeiro não tá lá. Pois é, estamos tentando aí capturar aí. É uma semana que tem que vir novidade, né? O Cruzeiro, é óbvio, tem negociações aí em andamento, conversas no mercado, mas ainda o pessoal trabalhando desta vez, silêncio, né? ou como tem que ser, né? Com o devido sigilo, porque quando se abre muito, você vai gastar mais que geralmente uma negociação aqui no futebol brasileiro, ela vira leilão. Então, mas é fato que o Cruzeiro quer que esses jogadores, os que forem contratados, né, não serão muitos, mas que eles cheguem o mais rápido possível até para essa adaptação ao que quer o Leonardo Jardim. Mas ainda tá difícil aí de nome, viu, CJ? A gente tá trabalhando muito, ligação o tempo inteiro, mas as coisas estão muito ali controladas agora que tem o Joaquim aí no cargo de gerente de scouting. Mas vamos ver aí ao longo da semana aí se a gente descobre alguma coisa. Só para Cara, é recapitular. curioso como não é só o Cruzeiro, né? O mercado tá muito devagar. Parado? Né? Muito devagar, não tem ninguém verdade. contratando, não tem nada que acontecendo. abre? Quando que abre a janela? 12, né? Abre dia 10. 10 de julho. Abre dia 10, mas não Mas faz... a rigor todo mundo já tinha que estar com os caras treinando, Não né? faz tanta diferença porque o O campeonato é jogo dia é só dia 13. 12, 12 e 13, no caso do Cruzeiro, 13. Mas é curioso como ninguém tá contratando, cara. O mercado tá uma peradeira só. Mesmo os times que estão muito mal no campeonato, que na teoria a gente imaginava que pudesse contratar mais, nada tá acontecendo. O mercado tá ruinzinho mesmo. Parado. O Santos tá levando o Ilharão, né? O Alexandre Matos chegou lá e já fechou com o homem, né? Ele queria ele aqui, mas o Jardim vetou. Verdade. Deixa só. Qual que era a programação, planejamento do Cruzeiro para as competições? Chegar na Copa do Brasil até que fase, Sul-Americana até que fase e Campeonato Brasileiro. Você lembra? Quando se faz aquele planejamento, aquela ideia, quais que eram a do Cruzeiro? Porque eu não me lembro de cabeça agora. Vocês lembram? Você lembra, Samuca? Eu acho que não chegaram a Não divulgar chegou, isso, não, não. né? sabe? Divulgaram, não. O Atlético que divulgou, o Cruzeiro não divulgou. Se você puder dar uma sondada, uma pesquisada e uma vasculhada pra gente aí, pra ver, porque com certeza a Sul-Americana já ficou para trás. Mas na Copa do Brasil, qual era a ideia? Se você tem essa informação e conseguir buscar, para que o torcedor também pense financeiramente, caixa, né? Importante, principalmente pro Pedro Júnior nessa aí. Qualquer novidade, você grita, Samuca. Fechou. Eu sei que o objetivo mesmo é estar na Libertadores no ano que vem, né? Isso. E isso tem que acontecer de todo jeito. É verdade. Ou pela Copa do Brasil, ou pelo G6, G4, ou quem sabe até o título do Campeonato Brasileiro. Valeu, Samuca! Valeu, um abraço aí, galera. Tamo junto. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.